Assim diz o Senhor: não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem se glorie o forte na sua força, não se glorie o rico nas suas riquezas, mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor, que faço beneficência, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Livro do profeta Jeremias, capítulo 9, versículo 23 e 24. Muitas vezes confiamos na força do nosso braço. Gloriamos em nossa força, em nossa sabedoria. Gloriamos em nossa saúde. Gloriamos em nossa inteligência, nosso intelecto. Achamos que somos capazes de governar a nossa própria vida. Achamos que somos capazes de dar a solução a tudo o que nós passamos. Mas diz aqui a palavra de Deus, para não nos gloriarmos em nossa sabedoria, mas confiarmos na sabedoria de Deus, porque é Ele quem cuida de nós. Assim como Ele cuida dos pássaros, Ele cuida de cada detalhe em nossas vidas. Não se glorie no forte, não se glorie na força do teu braço, porque a qualquer momento poderemos ficar doentes, enfermos. Mas a palavra de Deus diz que é Ele quem perdoa todas as nossas iniquidades e que sara todas as nossas enfermidades. É Deus que dá a saída, é Deus que coloca um médico na tua vida, é Deus que coloca o remédio para você ser curado, é Deus que muda as suas células, que tira as células que estão doentes e faz nascer células novas, o qual vai consertando, entre aspas, o teu corpo, vai restaurando todo o teu corpo, vai curando todas as tuas feridas. É o poder de Deus que aperfeiçoa em nós, é o poder de Deus que age em nós, não é a força do nosso braço. Mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor. Deus, Ele tem prazer em fazer beneficência. Deus, Ele tem o prazer de abençoar, de transformar as vidas, de restaurar. Deus faz juízo e justiça na terra. Diz que Deus se agrada destas coisas. Então, meu irmão, minha irmã, confie no Senhor de todo o teu coração. Busque a Deus de todo o teu coração e você vai encontrá-lo. E Deus vai mudar a tua vida, vai restaurar a tua vida, vai restaurar o teu casamento, vai curar as tuas feridas, as doenças psicossomáticas, as doenças da sua alma, esta aflição, esta angústia que você tem vivido. Descansa no Senhor, porque Ele se agrada em fazer justiça, Ele se agrada em fazer beneficência. Glorie-se no Senhor e não na força do teu braço. Você vai ouvir agora uma mensagem que mudará a tua vida. Para ouvir as mensagens, acesse facebook.com. Acesse também youtube.com, Servo de Deus Cláudio Martins. Acesse também cânticosccb.com.br e ouça agora a palavra de Deus. Deus seja louvado. Hoje é dia 12 de dezembro de 2017. Deus trouxe o Evangelho de São Lucas, a palavra que Deus pôs ao meu coração. O filho da viúva de Naim. Evangelho de São Lucas, capítulo 7, versículo 11. Diz assim o texto da palavra de Deus. E aconteceu pouco depois de ir ele à cidade chamada Naim. E com ele ia muitos dos seus discípulos, e uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levavam um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva. E com ela ia uma grande multidão da cidade. E vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela. E disse-lhe: não chores. E chegando-se, tocou o esquife. E os que levavam pararam. E disse: mancebo, a ti te digo, levanta-te.
E o defunto assentou-se e começou a falar, e entregou-o à sua mãe. E de todos se apoderou o temor, e glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. E correu dele esta fama por toda a Judéia e por toda a terra circunvizinha. Até aqui. Amém, Senhor Jesus. Santo Deus e Pai nosso que estás nos céus, em nome do Teu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, nós estamos aqui diante do Senhor para ouvir o Teu ensinamento, a Tua palavra, que o Senhor possa nos instruir, nos ajudar a entender os Teus propósitos, a conhecer o Teu coração, revelado pela Tua santa palavra, pelo Teu santo e bom Espírito. Ó Deus, fale com cada alma que vai ouvir esta mensagem, que o Senhor possa salvá-las, que o Senhor possa transformar estas vidas. Ó Deus, santifica no Teu nome, liberta de todo o caminho mau, Pai, de toda a opressão. Ó Deus, que o Senhor possa converter estas vidas, libertar do império das trevas, tirar, meu Pai, do caminho da bruxaria, do caminho, todo o caminho que é contrário à Tua palavra. Que o Senhor possa convertê-las de todos os ídolos, de todos os deuses, a Ti. Converte-as a Ti, por amor do Teu nome. Quebra todo o poder do inimigo, Pai, sobre cada vida. Ó Deus, prepara estes corações, para que a Tua boa semente, a Tua palavra, possa frutificar em cada coração. Concede a paz, meu Deus, a esta pessoa que já não aguenta mais por ter batido em tantas portas e não consegue encontrar a paz. Tu que és o Deus da paz, concede a paz a esta pessoa, Pai, o Teu refrigério. Tu és a nossa fortaleza em tempos de angústias, em tempos de dor, de aflição. Ó Deus, Pai Santo e glorioso, que o Senhor possa resplandecer a luz do Teu rosto sobre estas pessoas e concedê-las a Tua paz. Ó Deus, dá vigor àquele que não tem nenhum vigor, dá força àquele que está cansado, Pai. Talvez até já enterrou as suas esperanças, como esta viúva estava indo enterrar o seu único filho. Ó Deus, ressuscita esta pessoa que está morta, que está viva, mas morta espiritualmente, e que não Te conhece ainda, e que não sabe que há um Deus vivo que amou o mundo de tal maneira que deu o Seu Filho unigênito. Ó Santo Deus, Pai, o Senhor nos ama de tal modo que enviou o Seu único Filho para nos salvar. Ó Senhor Deus, visita estes corações neste dia de hoje. Que o Teu nome venha a ser glorificado. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Todas as obras que o Senhor Jesus fez, em primeiro lugar, foi para a glória do Pai. Em segundo lugar, todas as obras que o Senhor Jesus fez e que estão registradas aqui neste livro, é para nos ensinar alguma coisa. Não somente para curar, para ressuscitar, mas para nosso ensino, como diz o apóstolo. Para o nosso ensinamento, para o nosso conhecimento e aperfeiçoamento dos santos. E no caso desta viúva não foi diferente. Aqui diz o texto no capítulo 7 de São Lucas, versículo 11, que aconteceu pouco depois de ir ele à cidade chamada Naim, e com ele iam muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levavam um defunto, filho único de sua mãe,
que era viúva, e com ela ia uma grande multidão da cidade. E vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela e disse: não chores. E chegando-se, tocou o esquife, e os que levavam pararam. E disse: mancebo, a ti te digo, levanta-te. E o defunto assentou-se e começou a falar e entregou-o à sua mãe. Aqui Jesus mostrou o poder de Deus. Aqui Deus foi glorificado através deste milagre de ressurreição a qual o Senhor Jesus lhes fez, mostrando ao povo os sinais e as maravilhas que Ele tem poder de operar. Que tudo está em tuas mãos, tanto a morte como a vida. Que Ele é o autor da vida. Que Ele é a ressurreição e a vida. Mas também que Ele é o médico dos médicos. Para essa multidão, Jesus mostrou o poder de Deus. Mostrou que era o próprio Deus ali encarnado em forma de homem. E operou este milagre na vida deste rapaz. Toda a multidão ficou maravilhada. Versículo 16. E de todos se apoderou o temor, e glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. Creram em Deus por causa destes sinais, por causa deste milagre que o Senhor Jesus fez. E aqui diz no versículo 17, que correu dele esta fama por toda a Judeia e por toda a terra circunvizinha. Este povo, se eles não crescem, se eles não vissem sinais, se eles não vissem milagre, eles não creriam que era Jesus o Filho de Deus. E mesmo vendo os sinais que o Senhor Jesus fazia, muitos ainda não creram que Ele era o Messias, o Filho de Deus. Até os fariseus questionavam muitas vezes. Achavam que Ele tinha demônio, porque Ele expulsava demônios, curava enfermos, ressuscitava. Então, Jesus fez esta obra de ressurreição para que eles vissem o poder de Deus através de sinais. Mas para o nosso ensinamento, o Espírito de Deus colocou registrado neste livro, a Bíblia Sagrada, colocou esta palavra para nos ensinar que quando Jesus aparece na vida de um homem, de uma mulher, Ele ressuscita. Ele passa a dar vida a esta pessoa que estava morta, que estava indo para ser sepultada, que estava vivendo por viver, esperando somente a morte, fazendo tudo que a carne queria. Comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Assim eu também vivia, meu irmão e minha irmã em Cristo. Eu achava que eu ia morrer fumando. Eu pensava que a minha vida era só beber, fumar, viver por viver neste mundo, sem esperança de vida eterna. Até que um dia Deus cercou o meu caminho, como cercou o caminho desta viúva, do seu filho. E Deus apareceu no meu caminho e me chamou para ser o seu servo. E fez uma grande obra na minha vida. Ressuscitou a minha vida espiritual, na qual estava morta, e ia ser enterrada no fogo eterno. Mas Deus teve piedade de mim, assim como Ele está aparecendo hoje na tua vida, e vai tocar no que está morto na tua vida, vai tocar naquilo que está morto, no seu relacionamento com Deus que está morto por causa do pecado. Quando o homem transgrediu a lei do Senhor, a palavra de Deus, a ordem que Deus deu para Adão e Eva, eles foram expulsos do paraíso e perderam toda a comunhão com Deus.
Mas Deus enviou o seu Filho ao mundo, Jesus Cristo, para reconciliar o homem com Deus, reconciliar a humanidade com Deus, através do Senhor Jesus. E ali estava aquela viúva que ia sepultar o seu único filho. Já não tinha esposo e agora perdeu o seu filho. Como que seria a vida desta viúva? Aqui diz que o Senhor Jesus se moveu de íntima compaixão por ela. Jesus diz em João 17, não foste vós quem escolhestes a mim, quem me escolhestes, mas eu vos escolhi a vós. Em João capítulo 15, se eu não estiver enganado. É Ele quem escolhe. Quantos enterros que não houve naquele cemitério, naquelas ruas? Quantos funerais que não passaram por ali? Mas Ele se aproximou desta mulher, desta viúva. Ele moveu-se de íntima compaixão. Ele escolhe a quem Ele quer. Deus diz, terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, e me compadecerei de quem eu quiser me compadecer. É Deus que faz a obra, é Ele quem escolhe. Ele me escolheu, não sou merecedor, não sou melhor do que ninguém. Eu poderia ter sido uma pessoa mau e recusado o convite do Senhor. Poderia arranjar uma desculpa, comprei uma junta de bois, me tenha por escusado. Mas eu aceitei a tão grande salvação que o Senhor me oferece, se eu permanecer firme e fiel até o fim, servindo a Ele, renunciando o mundo e o pecado e a mim mesmo. Ele apareceu na minha vida, no meu caminho. Como Ele apareceu na vida desta viúva e mudou totalmente a sua vida a partir da ressurreição do seu filho. Diz a palavra de Deus que muitos serão chamados e poucos escolhidos. Por que poucos escolhidos? Porque nem todos dão valor à salvação que Ele nos oferece. Muitos se apegam a este mundo, a esta vida. Muitos não querem deixar o prazer deste mundo, um prazer transitório, o engano do pecado, a satisfação da carne passageira. Aliás, a carne nunca se farta, ela nunca se satisfaz. Mas muitos não querem deixar estes prazeres, não querem renunciar isso para servir a Cristo, para ser cristão, ser crente, servos de Deus. Preferem o mundo. Preferem as festas do mundo que o mundo oferece, as bebidas alcoólicas. Não olhe para o vinho enquanto se mostra vermelho, pois no fim morderá como uma cobra e picará como o basilisco. Muitos não querem renunciar isso. Muitos não querem renunciar ao vício do cigarro, porque ele dá um prazer. Claro que dá prazer. Eu sou ex-fumante. Muitos não querem renunciar à maconha, porque ela faz a cabeça, deixa alegre, ri à toa. Muitos não querem renunciar à cocaína, o crack, a prostituição, porque tudo isso dá um certo prazer, mas um prazer destrutivo, um prazer mortal como aquele rico na parábola do Lázaro e o rico, em São Lucas capítulo 16. O rico gozou de toda a sua vida. Lázaro, mendigo, só teve doenças e pobreza. E os dois morreram. Lázaro foi sepultado, Lázaro morreu e foi levado pelos anjos ao seio de Abraão. O rico morreu, foi sepultado, teve funeral. Teve o cortejo, teve a aclamação, o choro. Mas aonde ele foi?
no Hades, no inferno, onde havia um grande abismo que separava ele, que estava lá embaixo, e Lázaro que estava em cima. E o rico clamava: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, me dê um pouquinho de água para refrescar a minha garganta, porque eu não aguento este calor. Fala para os meus irmãos para não vir para este lugar de tormento. Mas já era tarde para orar, porque ele preferiu os prazeres do mundo, não dava nenhum prato de comida para Lázaro, porque ele amava o dinheiro, porque o dinheiro era o seu Deus, era o seu ídolo. Então ele recusou a salvação. Como o jovem rico, que amava tanto o seu dinheiro, Jesus falou para ele: ó, sabe o que você faz para você ser salvo? Você vende tudo que você tem, tudo que você tem, dá aos pobres e depois vem e segue-me. Mas o coração do jovem rico estava no dinheiro que ele tinha. Ele confiava no seu dinheiro e recusou uma tão grande salvação. Assim talvez seja você. Eu ser crente, eu ir para a igreja, deixar todos os meus vícios, deixar todos os meus ídolos, os meus prazeres, os meus DVDs pornográficos, as minhas mulheres, os meus homens, os meus fetiches, os meus brinquedinhos. Vou deixar tudo isso para ser cristão? Os pôsteres, os meus ídolos, as músicas, tudo isso que eu adoro, que a minha carne deseja, adora, para ser crente, para ir numa igreja onde não tem nenhuma imagem de escultura, não tem um ídolo para mim se curvar, não tem nada, só a parede. Vou lá para ficar ouvindo doutrina, ouvindo ensinamento, sendo que eu sou o dono da minha vida. Será que você é o dono da sua vida? Será que você tem poder sobre a morte? Aqui mostra Jesus que esta viúva não tinha poder sobre a morte. Talvez em quem ela mais se apoiou foi no seu filho depois que perdeu seu marido. Bom, eu perdi meu esposo, mas agora ainda tenho meu filho que é meu companheiro, mas ele morreu. Deus permitiu que ele morresse para que essa mulher não se apegasse tanto no seu filho e conhecesse o Senhor Jesus e se apegasse no Senhor Jesus. Essa mulher amava o seu filho. Só tinha ele. E ela perdeu o seu filho. Há uns dias atrás, alguns jovens de madrugada dentro de um carro tinham talvez bebido, usado algum entorpecente, e num cruzamento entre o seu carro com o ônibus, houve um choque, uma colisão. Muitos foram feridos, internados em hospitais. E se eu não me engano, parece que um deles acabou por morrer. Acabou morrendo, perdendo a sua vida, tão jovem. E foi embora desta terra. É uma pena. Uma pessoa tão jovem perdeu a sua vida. Porque escolheu seguir um outro caminho. Talvez muitos já falaram de Jesus para ele, mas ele não deu ouvidos e perdeu a sua vida. Como assim muitas pessoas estão perdendo as suas vidas? Porque não aceitam a salvação que vem do Senhor Jesus. Não aceitam. Acha que pode ser dono da sua própria vida. Veja esta viúva. Não tinha mais marido. Não tinha mais uma fonte de renda. Talvez na época não tivesse a pensão por morte. E ela tinha que se virar. Dependia do seu único filho. Talvez não tivesse profissão.
Talvez o seu filho tivesse trabalhado de carpinteiro para sustentar a sua própria mãe, e o seu único filho, que ajudava a sua mãe, acabou por morrer. E esta mulher ficou sem a sua fonte de renda. Essa mulher ficou sem o seu filho, seu companheiro. Essa mulher ficou sozinha e estava lá agora indo sepultar o seu filho naquele cemitério. E diz que o Senhor Jesus teve compaixão dela e foi até ela. Quantas vezes Jesus foi até você? Quantas vezes ele usou alguém? Porque hoje ele não vem pessoalmente. Hoje ele vem movido, ele vem pelo seu Santo Espírito, ele usa alguém para falar conosco. Quantas vezes Jesus foi até você, que está morto espiritualmente? Quantas vezes ele foi até você e falou da sua palavra? Mas você preferiu os prazeres, os deleites desta vida e recusou o seu convite. Talvez hoje você esteja indo sepultar alguém. Alguém que poderia hoje estar vivo, mas você não deu ouvidos ao Senhor Jesus, não creu na sua palavra. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa, e hoje um membro da tua casa está sendo sepultado. Se você tivesse dado ouvidos ao Senhor Jesus, talvez essa pessoa não estivesse indo embora hoje tão cedo. Talvez estivesse com você, mas você não deu ouvidos. Mas para aquele que está vivo há esperança. Porque aquele que desce à sepultura nunca mais tornará a subir dela. Aquele que morre, ouvinte, não existe alma reencarnada, não existe alma que fica perambulando por aí, isso é mentira do Satanás. Quando a pessoa morre, acabou. O corpo desce à sepultura, lá no seio da terra, lá embaixo na terra, é enterrado o corpo. Ali os bichos vão comer a carne, vai apodrecer, vai putrefar. O espírito, que é o fôlego de vida, o ar, esse volta para Deus. Mas a alma, que é a nossa própria vida, a alma, só tem dois caminhos a seguir. Ou ela vai para o seio de Abraão, para o descanso, como Lázaro foi, ou ela vai para o Hades, para o inferno, como foi o rico, em Lucas capítulo 16. Você faz a sua escolha. Você decide se você quer a salvação, se você recebe o Senhor Jesus como teu único Senhor e Salvador. E quando receber a Cristo, vai ter que se sujeitar a Ele. Não pode servir a dois senhores. Vai ter que servir a Ele ou servir a si mesmo. Ou você serve a Ele, ou você serve a sua própria carne. A sua própria carne não vai te salvar. A sua carne vai descer ao pó. A minha carne não pode me salvar, não. A minha carne vai descer à sepultura. A minha carne, ela não me obedece. Eu tenho que resistir aos desejos da minha carne. É uma luta. São duas naturezas, dois leões. O qual você alimentar ficará mais fortalecido. Então a nossa carne, ela não quer obedecer. Por isso que tem que usar a vara da palavra de Deus para crucificar a carne. Os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e as suas concupiscências, os seus desejos desenfreados. Crucificaram a carne, ou seja, morreu, sepultou a velha natureza carnal humana. E vive para Cristo. Não vive mais para si mesmo, mas vive para Cristo Jesus. Assim Jesus apareceu na vida desta viúva, como apareceu na minha vida. Ele cercou os meus caminhos. Jesus aparece na vida de muitas pessoas. Muitos são chamados, diz a palavra de Deus. Então você já foi chamado, mas você retruca, você não aceita. Você não aceita mudar de vida.
Até quanto tempo que você acha que vai viver? 3 milhões de anos? A Bíblia diz que o homem vive até 70, 80 anos. E diz que o que passar disso é enfado e canseira. Vai envelhecendo, vem a catarata, os olhos já passam a não enxergar direito. A pele vai virando uma bexiga sem ar. Flácida. Os ossos frágeis, qualquer pancada pode ser que quebre se não tem muito cálcio nos ossos. Se a pessoa não se alimenta direito. Vai envelhecendo tudo. Vai perdendo o vigor, a força. A carne vai definhando. A pessoa vai voltando a ser criança. Mentalidade de criança. Às vezes precisa até de cuidador. Às vezes o próprio filho vai ter que cuidar do próprio pai. A mãe vai ter que cuidar, a filha vai ter que cuidar da própria mãe. E aí? E a viúva? Estava indo sepultar o seu filho. Quantas pessoas que você já não viu ser sepultadas? Quantos funeral que você já não foi? Quantas pessoas que nós vemos morrer direto na mídia, nos jornais, que nós ouvimos falar? O que nós somos, ouvinte? O que nós somos, meus irmãos? Nada. Nós não somos nada nesta vida. Nada nós somos nesta terra. Mas Deus tem uma grande salvação para nos dar. Cristo se compadeceu desta viúva, ressuscitou o seu filho. Ele quer ressuscitar a tua vida espiritual, ouvinte. Aonde a luz vem, as trevas dissipam. Onde Cristo está, a vida. Ele é a vida, Ele é a ressurreição e a vida. Aonde Ele aparece, Ele transforma. Não fica do mesmo jeito. Quando Cristo apareceu na minha vida, o cigarro perdeu a sua força. O álcool perdeu a sua força. Os prazeres do mundo foram perdendo a sua força. Porque o seu amor é maior do que qualquer vício. Porque Ele tem poder sobre toda a carne. Toda a carne é subjugada pelo seu Santo Espírito. Andai no Espírito e não cumprireis o desejo da carne. Está em Gálatas capítulo 5. Você andar no Espírito, se você tiver vida de oração, amar a Cristo Jesus, os desejos da carne vão ser subjugados, crucificados, perderão a força. Mas se você não se render a Cristo, os vícios vão te destruir. Vão te destruindo aos poucos os vícios. Aquele que é vencido pelo pecado é servo do pecado. Se o pecado for o seu Senhor, você será preso por ele, vencido por ele. Mas se Cristo for o seu Senhor, você vencerá o pecado. Você vencerá o vício. Quando Jesus tocou no esquife, onde estava esse filho desta viúva morto, ele foi ressuscitado. Quando ele tocou, deu vida. Ele abriu seus olhos e olhou para Cristo Jesus, o dono da vida. Ressuscitou. Assim Ele fará também na nossa vida. Aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Será num abrir e piscar de olhos. Ante a última trombeta, a trombeta soará, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos transformados, arrebatados, para encontrar com o Senhor nos ares. Imagina os olhos desse jovem. O que aconteceu comigo? Quem é esse homem que olha para mim de maneira diferente? Quem são estes olhos? Este é o teu Criador. Este é o Senhor Jesus. Quando Ele disse junto com o Pai e o Espírito Santo em Gênesis: façamos o homem
a nossa imagem como a nossa semelhança. Este é o Senhor Jesus Cristo, que estava com o Pai naquele dia e que formou o homem do pó da terra e soprou nele o fôlego de vida. E ele estava olhando para este jovem, e o jovem fixando os olhos em Jesus. Acordou do sono, acordou para a vida. Opa, minha vida não é mais o que era. Está totalmente transformada a minha vida. Essa viúva estava rejubilando por dentro. O meu filho ressuscitou, a minha vida voltou novamente. Eu perdi meu esposo, mas o meu filho está aqui comigo. E o principal, eu conheci Jesus. Eu vi o Messias. Ele ressuscitou a mim, os meus sonhos. Ele me salvou. A esperança para mim agora. Eu posso morrer em paz. Porque eu sei que Ele me ressuscitará também naquele dia. Porque eu creio nele. Sua vida nunca mais foi a mesma. Para quem já tinha um buraco preparado no chão para enterrar, já não ia mais para o cemitério. Talvez você ia para o cemitério também. De tanto fumar, de tanto beber, de tanto usar droga. Mas Jesus apareceu na tua vida. E essa cova serviu para outra pessoa, menos para você. Ele te salvou da morte. Quantas vezes Ele enviou o seu anjo e te salvou? Quantas vezes Ele te livrou de bala perdida? Quantas vezes Ele te livrou do homem sanguinário? Quantas vezes Ele guardou essa sua veia que poderia se romper? Quantas vezes seu coração poderia perder a força e deixar de bater? Mas Ele estava lá segurando o teu coração, controlando os batimentos cardíacos. Quantas vezes Ele guardou o teu pé de tropeçar? Quantas vezes Ele estava lá com a sua mão te segurando quando você ia atravessar aquela avenida, aquela rodovia? E o carro não te atropelou, mas você viu que o carro passou pertinho de você, a distância de meio centímetro, mas não te tocou, porque ali estava o Senhor Jesus Cristo te guardando. Quantas vezes Ele te guardou de tropeçar os teus pés? Quantas vezes Ele te guardou quando você estava dormindo? Quantas vezes Ele tem te guardado? Quantas vezes Ele está com você no vale da sombra da morte? Naquele hospital que era para você estar morto, está morta. A cirurgia, o seu corpo entregue nas mãos dos médicos. E você já não estava mais ali na sua consciência. Mas Deus estava te guardando. O Senhor Jesus estava te guardando. Estava ali do teu lado e você não viu. Estava conservando a tua vida. O nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, com o seu bom perfume, e está sempre presente conosco, que ressuscitou os nossos sonhos, que ressuscitou a nossa vida. Nós que não somos nada nesta terra, que somos apenas um torrão, apenas um barro, apenas uma carne, um vermezinho, mas Ele nos amou de tal maneira, que se deu por nós, se fez servo, deixou toda a sua glória nos céus, nasceu como homem, viveu como homem nesta terra e morreu como homem. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. Jesus sofreu no nosso lugar, recebeu a surra que era para ser para nós, os chicotes, os cravos da cruz, os espinhos da cruz, os cravos, os pregos que foram transpassados nas suas mãos, dos seus pés, a vergonha, a humilhação, a morte agonizante de Cristo, o seu sangue derramando gota a gota.
E ele estava ali, não abriu a sua boca como um cordeiro mudo diante dos seus tosqueadores, diante do matadouro, como uma ovelha muda diante dos tosqueadores, não abriu a sua boca, mas disse: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Oh, meu irmão e minha irmã, Ele é o autor da vida. Jesus deu a vida por ti, por mim, para nos resgatar dos nossos pecados, das nossas transgressões e das nossas iniquidades. Ele quer dar vida para você, ouvinte. Quer converter o teu coração. Deixa Ele tocar em você nesse dia de hoje. Deixa Ele tocar e te dar vida, como Ele deu vida para o filho desta viúva. Deixe que Jesus te dê vida hoje. Pai Santo e Justo, esta pessoa hoje se rende ao teu Filho Jesus Cristo. Pai, dá vida a esta pessoa que estava morta nos seus delitos e pecados, mas diz que o Senhor rasgou a cédula da dívida que era contra nós, cravando na cruz. Pai, perdoa os pecados deste meu irmão, desta minha irmã. Concede a salvação, Pai, por misericórdia. O Senhor diz que terá misericórdia de quem o Senhor quiser ter e se compadecerá de quem o Senhor quiser se compadecer. O Senhor diz que não é nós quem escolhemos a salvação, que escolhemos a Ti, mas é o Senhor quem nos escolheu. Pai Santo e Justo, que o Senhor possa salvar estas almas que se rendem a Ti. Ó Deus, toma nas Tuas mãos e salve cada ouvinte, cada pessoa, cada ser, cada coração que se rende ao Teu Filho Jesus Cristo. Ó Deus, toma nas Tuas mãos. Receba esta oração no santo nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus. Todo homem tem sua honra, respeitado ele quer ser. Alguns pontos para ele são vitais. Ele tem o seu orgulho e também não vai ceder. Atitudes que parecem tão normais. É preciso ter coragem para querer se humilhar, renunciar sua vontade e se entregar. É preciso muita força para se jogar ao chão e reconhecer a nossa condição. Renunciar o próprio eu é difícil pra valer, muito mais do que se pode imaginar. Renunciar o próprio eu é o primeiro passo a dar. Com Cristo vamos juntos caminhar.
vamos juntos caminhar. Quando alguém renuncia, é um gesto de amor. É a prova mais forte de valor. Quando eu não mais vivo, mas Cristo vive em mim, todos os meus problemas vão ter fim. Renunciar o próprio eu é difícil pra valer, muito mais do que se pode imaginar. Renunciar o próprio eu é o primeiro passo a dar. Com Cristo vamos juntos caminhar. Com Cristo vamos juntos caminhar.